Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, aqui da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Eu estou gravando mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos fazendo neste ano para encorajar a nossa igreja tanto a ler a Bíblia inteira, esse é um desafio que nós recebemos, e para entender o que cada livro está dizendo, qual imaginamos que foi a proposta do autor, uma divisão, mais ou menos uma estruturação do texto, para compreender melhor o que o texto diz, mas principalmente estamos gravando esse vídeo para te encorajar a ler a Bíblia, porque acreditamos profundamente de que a leitura bíblica transforma nosso viver, limpa o nosso coração e nos ajuda a conhecer a Deus e sua vontade. Hoje a gente vai falar de um livro que muitos acreditam ser o primeiro texto da era cristã, embora ele esteja mais para o final da nossa Bíblia. Se fosse colocar os livros em ordem cronológica, ele estaria lá no começo dos livros, porque imagina-se que foi o primeiro texto, o primeiro livro, a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. Nós estamos falando do livro de Tiago, escrito por este homem que se identifica como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que esse Tiago, que está escrevendo a carta de Tiago, seja o irmão de Jesus. Jesus ele teve alguns irmãos por parte do seu pai adotivo, José, e de sua mãe, Maria, e que Tiago foi algum desses irmãos, que no começo do ministério de Jesus não acreditavam que Jesus era o Messias, e que vieram a acreditar depois que Jesus ressuscitou. E quando Tiago se rende ao senhorio de Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele em pouco tempo se torna um grande líder, o principal, eu diria até mesmo o primeiro líder da igreja cristã. A gente vê isso por conta principalmente da sua postura, da sua palavra de autoridade no concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15. E o próprio apóstolo Paulo dizendo em Gálatas capítulo 1, versículo 19, quando ele vai a Jerusalém fazer uma visita aos apóstolos, que ele encontra com Tiago, que era tido como coluna da igreja. Então, o Novo Testamento nos dá essa direção de que Tiago assumiu a primeira liderança da igreja, e é esse Tiago que está escrevendo esse texto, e ele escreve por volta do ano 45 depois de Cristo. E isso vai nos remeter a pouco mais de talvez 12 anos após a ressurreição de Jesus. Um texto muito recente a todos os acontecimentos da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E Tiago ele escreve esse texto, quando a gente lê esse texto, ele escreve para demonstrar que as boas obras elas fluem naturalmente da vida daqueles que se renderam a Jesus Cristo. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas flui naturalmente ações que refletem essa salvação, ações que apontam essa salvação. Por que pessoas fazem boas ações? Fazem como reflexo de salvação. Não é que todas as boas ações apontam para pessoas salvas, mas certamente pessoas salvas são reconhecidas por suas boas obras, de forma que o discurso de fé, o discurso eu creio em Jesus, é evidenciado por ações práticas cotidianas. Tiago é um livro muito prático, é muito didático. São 108 versículos e 54 verbos no imperativo. São 54 mandamentos. Faça isso, é assim que você deve ser. Não deixe de fazer isso. De forma que muitos chamam Tiago do livro mais prático da Bíblia, de um manual da fé cristã. Um livro muito comparado com Provérbios, por exemplo. E então, nesse sentido, eu acho que um bom resumo, a palavra que resumiria bem o livro de Tiago seria a palavra manual,
O livro de Tiago seria um bom manual da nossa fé cristã. E um versículo-chave, talvez o mais conhecido desse texto, e que pode ser para a gente o versículo que resume todo o livro, seria Tiago capítulo 2, versículo 17, que diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Há um grande debate em cima desse texto, porque ele parece contradizer o que o apóstolo Paulo fala, de que, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus. E aí algumas pessoas vêm a Tiago e leem que a fé sem obras, ela está morta. E algumas pessoas veem uma contradição nisso, inclusive há um relato histórico de que Martinho Lutero teve grande dificuldade de traduzir e incluir dentro da Bíblia o livro de Tiago, porque ele, Lutero, entendia que Tiago está falando de que para ser salvo é necessário boas obras, algo que Lutero lutou veementemente quando entendeu que a salvação era pela fé. O fato são dois fatos que a gente precisa se atentar. Primeiro, há uma grande chance de Tiago ter escrito antes de Paulo. Então não é Tiago que está refutando Paulo, mas Paulo que escreve, quem sabe, inspirado, também influenciado pela liderança de Tiago. Esse é um ponto. Mas o ponto mais importante é que Paulo e Tiago não estão se contradizendo e falando coisas contrárias. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, ele fala na sequência, no versículo 10 de Efésios 2, Efésios 2:10, o apóstolo Paulo fala que nós somos feitos por Deus para praticar boas obras. Então não há contradição aqui. Paulo e Tiago estão falando a mesma coisa. Paulo e Tiago estão dizendo que pessoas que creem em Jesus, não é uma alternativa não fazer boas obras, não é uma opção não demonstrar sua fé de forma prática. Então, espero já ter resolvido de largada essa inquietação de muitos quando leem o texto de Tiago. O que Paulo e Tiago nos ensinam, e toda a Bíblia ensina na verdade, é que o discurso de fé ele tem que ser acompanhado de uma fé prática. O cristianismo talvez seja a única expressão de fé que você não pode separar conhecimento de teoria de prática. Você precisa que o que você crê, o que você diz crer, seja acompanhado por aquilo que você faz. Aliás, a gente tem uma série de mensagens no nosso canal aqui do YouTube sobre o livro de Tiago. A gente fez uma série de pregações chamada da teoria prática. Se você tiver mais conhecimento, mais interesse em aprofundar seu conhecimento no livro de Tiago, eu recomendo esta série de mensagens para você. Bom, o livro de Tiago tem 5 capítulos, é um livro também curto, não é uma tarefa muito fácil de estruturar esse livro. Alguns encontram aqui talvez 3 divisões, mas para a gente facilitar nosso entendimento do livro de Tiago, eu vou trabalhar com 5 divisões, eu vou usar as divisões dos capítulos. E começando com o capítulo 1, o Tiago ele começa falando sobre a verdadeira religião. Se há uma verdadeira religião é porque existe uma falsa. A falsa religião certamente é baseada num discurso desconectado num discurso de fé desconectado das ações. A falsa religião é um discurso de fé que é contrariado pela prática de vida, e Tiago está chamando a atenção disso no capítulo 1, de que uma fé verdadeira ela tem que ser acompanhada de uma prática condizente com o discurso de fé. E Tiago ele já começa o livro falando algo inquietante para nós. Ele fala, capítulo 1, versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim alegria? Passar por provação. A gente jamais desejaria, desejo que você tenha boas provações esse ano. Tiago vai nos mostrar que é uma alegria passar por provações, porque são as provações que nos ajudam a compreender
a nossa fé e até mesmo evidenciam a nossa fé. Não são tempos de paz e prosperidade que destacam a nossa fé. A nossa fé, ela é tida como genuína quando passamos por dificuldades e conseguimos atravessar sem negar a fé. E é isso que o Tiago está falando. Inclusive tem um texto que muitas pessoas citam fora de contexto, capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Mas para que Deus dá sabedoria livre de boa vontade? Para passar pelas tribulações, para em meio às tribulações permanecer firme na fé. É o que o Tiago está falando do capítulo 1, versículo 2 até o versículo 18. Do capítulo 1, versículo 19 até o versículo 27, ele está falando como que a gente consegue então adquirir essa sabedoria para passar por provações. E ele vai falar que isso é adquirido através da palavra, mas não do conhecimento da palavra, da prática da palavra. Ele fala isso no versículo 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E ele fala no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que transforma a nossa vida não é apenas ouvir a palavra. O que transforma a nossa vida é ouvir e praticar a palavra. E algumas pessoas têm muita ligação com algumas palavras de Tiago, com palavras de Jesus. Jesus tinha dito em Mateus capítulo 7, por exemplo, a diferença de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. E isso ele faz para fazer uma ilustração de que quem ouve e pratica a palavra é quem constrói uma casa sobre... É semelhante a quem um homem que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica a palavra é semelhante a um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque de nada adianta ouvir a palavra e não praticá-la. É o que Tiago está defendendo em todo o seu texto. A palavra, ouvir a palavra, tem que estar acompanhado com a prática do que se ouviu da palavra. Capítulo 2, o Tiago vai falar sobre a verdadeira fé. Ele tinha falado no capítulo 1 sobre a verdadeira religião, e agora ele fala sobre a verdadeira fé, que é o que a gente está falando sobre uma fé que é prática, uma fé que é viva, que é vívida. Ele começa falando do versículo 1 ao versículo 13, que uma fé viva não faz acepção de pessoas por suas posses, por seu status social. Uma fé verdadeira não categoriza pessoas, mas sim considera todos iguais diante de Deus. E do capítulo 14, do versículo 14 do capítulo 2 até o versículo 26, ele está fazendo esse contraste entre fé e obras, demonstrando de que uma fé verdadeira é acompanhada de obras verdadeiras que apontem para esta fé. Capítulo 3, o Tiago vai falar sobre a verdadeira sabedoria. Ele já falou da verdadeira religião, da verdadeira fé, e agora ele fala da verdadeira sabedoria. E um ponto que se destaca de uma verdadeira sabedoria é conseguir controlar a própria língua. Ele fala isso do versículo 1 até o versículo 12. Como você reconhece alguém sábio? Alguém que sabe o que dizer, quando dizer e se dizer. E depois ele vai falar também que alguém sábio faz uma opção de preferir a sabedoria do alto e não a autossabedoria. Capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. Uma verdadeira religião, uma verdadeira fé, uma verdadeira sabedoria. E a gente entra no capítulo 4 agora com uma verdadeira confiança. Ele começa falando do versículo 1 até o versículo 12 sobre a submissão a Deus. Então, pessoas que confiam em Deus se submetem a Deus. E do capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17, aqueles que confiam em Deus também confiam na soberania de Deus. Ele inclusive até destaca isso. Versículo 15. Ao invés de dizer... vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida.
Ao invés de dizer, nós vamos fazer negócio, vamos passar um ano aqui, outro ali, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto e aquilo. Deus é soberano e os que confiam nele devem confiar também de que ele está no controle de todas as coisas. Você acredita nisso? Você acredita verdadeiramente, já que a gente está falando de verdades, você acredita verdadeiramente de que a sua vida está sob o controle de Deus e que Deus não perdeu o controle da sua vida? É o que o Tiago está tentando te encorajar no capítulo 4. E aí então a gente termina no capítulo 5, depois de ter falado de uma verdadeira religião, uma verdadeira fé, uma verdadeira sabedoria e uma verdadeira confiança. A gente termina esse texto no capítulo 5 falando sobre a verdadeira dependência de Deus. E aquele que verdadeiramente depende de Deus não confia nas riquezas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Aquele que verdadeiramente depende de Deus, ele não desfalece diante do sofrimento, versículo 7 a versículo 12. E aquele que verdadeiramente depende de Deus, ele não abre mão da oração, porque ele sabe que a oração é uma conversa com Deus, é um diálogo iniciado por Deus. E essa é a forma de que este que depende de Deus se aproxima cada vez mais de Deus. Quando a gente lê o livro de Tiago com tantas ordenanças, com tantos mandamentos, se você em algum momento da sua vida pensa assim, não sei o que eu faço da minha vida, leia Tiago. Você vai encontrar uma série de direções práticas para a sua vida. Como quando a gente lê o livro de Tiago, nós somos desafiados a integrar a fé genuína com a experiência prática cotidiana, pondo em relevo que a fé genuína ela é palpável. Como é que algumas pessoas sabem que eu tenho fé? Por aquilo que elas podem ver na minha vida. Como é que eu posso ver na sua vida a sua fé em Jesus? Pela forma como você vive. E eu espero que esse texto de Tiago, este vídeo, quem sabe se você quiser caminhar com a gente na jornada cristã, que a sua fé seja desenvolvida através de obras que glorifiquem a Deus. Não obras para salvar, porque o que precisamos para ser salvos Jesus já fez na cruz, mas obras que glorifiquem a Deus por tudo aquilo que Deus fez e é para nós. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia e fica aqui nosso encorajamento para você. Conheça a sua Bíblia, porque quanto mais da Bíblia você conhecer, mais você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe.